Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal, certo? Hoje coloquei um foninho de ouvido para ver se fica um pouco melhor o áudio aí, porque o último vídeo eu vi que ficou meio zoado, tá? Então vamos ver se fica com menos chiado hoje. E hoje o que eu vou trazer para vocês é como um investidor pode, ou uma pessoa qualquer, né, pode atingir um salário mínimo extra todos os meses aí de R$ 1.320. Tá? Utilizei esse parâmetro aí, que é o salário mínimo nacional. Então, R$ 1.320. E trouxe diferentes formas dele atingir esse valor. Tá? Então, trouxe formas dele atingir esse objetivo através da renda fixa, depois mostrando fundos imobiliários e, por último, ações. E depois que eu mostrar como que ele vai atingir esse valor, eu vou mostrar também qual que é o montante necessário, como que ele vai atingir também o montante necessário para chegar nesses R$ 1.320, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então, primeiramente, eu vou falar da renda fixa, tá? Que são os produtos aí mais conservadores. Como parâmetro, eu utilizei a Selic atual, de 12,25% ao ano, e a taxa DI é sempre um pouquinho mais baixa do que a taxa Selic, né, galera? Então, a taxa DI hoje está em 12,15% ao ano. Eu considerei também para essa análise uma aplicação rendendo 100% do CDI, tá? Então, é mais ou menos o que remunera aquela taxa, aquele rendimento do Nubank, tá? Então, tem muita gente utilizando lá essa remuneração do Nubank. E lembrando que ela tem uma alíquota de imposto de renda, tá? Então, de curto prazo lá, tem uma alíquota de 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos, tá? Então, por isso eu já trouxe o rendimento líquido mensal. E o rendimento mensal líquido de IR, daí ele já cai ali para 0,7527% ao mês, tá? Então, dado esses parâmetros, o investidor teria que acumular um montante de R$ 175.354 para conseguir ter uma renda de R$ 1.320 todos os meses, dada essa taxa de retorno de 0,75. Lógico, se ele conseguir algum investimento que renda CDI 105, 110, 115% CDI, esse montante vai ser menor. Mas primeiro eu trouxe um investimento mais básico, aí, mais acessível para todo mundo e com maior liquidez, tá certo? A próxima comparação que eu fiz foi uma renda fixa, levando-se em conta as novas premissas do mercado, ou as projeções do mercado lá do Banco Central, do Boletim Focus. Então, o que se espera para a Selic no final de 2024? Espera-se ali uma Selic em 9,25. Se Deus quiser, né, galera? A taxa de Selic, taxa básica de juros da economia, vai cair. Isso se a inflação ajudar, né? Porque a Selic só cai se o IPCA, né, ficar controladinho. Porque o governo utiliza a taxa Selic para controlar a inflação. Adotando uma Selic de 9,25% ao ano, nós teríamos uma taxa de DI ali com deságio de 9,15%. Então, sempre um pouquinho mais baixo. Então, considerando a mesma aplicação, rendendo 100% do CDI, o rendimento anual líquido seria de 7,09% ao ano, e o rendimento mensal líquido de IR já cai bastante, já cai para 0,57%. Então, agora o investidor teria que acumular um montante de R$ 230.545. Então, já é uma diferença bem significativa, né? De 175 mil para 230.545. Então, aí a gente vê a importância de você achar investimentos que te tragam bons retornos, tá? E o último comparativo que eu fiz foi uma renda fixa
considerando lá as projeções do Banco Central para final de 2025. Então, espera-se uma taxa Selic ainda menor, de 8,75%. A taxa DI nessa situação seria de 8,65% ao ano. E daí, considerando a mesma aplicação, rendendo 100% do CDI, o rendimento anual líquido seria de 6,70% ao ano. O rendimento mensal líquido de IR seria 0,5421% ao mês. E daí o investidor teria que acumular um montante de R$ 243.461 para conseguir ter uma renda mensal de 1.320. Então é assim, né? O aplicador atinge esse montante de 243 mil e daí todo mês esse investimento de 243 mil renderia esses R$ 1.320. Então por isso que eu acredito que seja um bom momento assim para você investir em fundos imobiliários e ações, tá? Não todo o seu capital, é claro, né? Sempre tem que ter um pezinho na renda fixa e por mais que a taxa Selic caia, a renda fixa no Brasil ainda ela remunera muito bem, tá? Então tem que aproveitar essas taxas mesmo. Só que daqui 1 ano, 2 anos, para você conseguir um retorno maior, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco. O investidor vai ter que correr um pouquinho mais de risco. É aí que entra os fundos imobiliários e as ações. E daí eu acho que vai ter uma valorização tanto dos fundos como das ações. Por isso que é importante você entrar agora, porque se você esperar a Selic cair para depois entrar, os preços das ações e dos fundos já vão estar precificados, né, galera? Agora eu vou fazer uma análise ali de fundos imobiliários. Quanto você teria que investir em fundos imobiliários para conseguir essa renda mensal de R$ 1.320, tá? Então aqui eu trouxe alguns fundos imobiliários mais conhecidos, tá? Eu não trouxe nada assim diferente, não trouxe papéis muito arriscados, tal. Trouxe papéis bem líquidos, tal, e grandes, tá? Não são com baixa liquidez, eu até trouxe uns com alta liquidez ali, tá? Então, o primeiro fundo imobiliário, aqui seria montar uma carteira de fundo imobiliário para você ter essa renda mensal de 1.320. Então, quanto que você teria que investir em fundos imobiliários? Então, isso vai mudar também dependendo dos papéis que você coloque dentro dessa carteira. Se você colocar fundo só de papéis e fiagro, você vai ter um retorno mensal muito maior, um dividend yield mensal muito maior. Só que o risco também pode ser maior. O importante é você diversificar. E foi o que eu fiz aqui, galera. Eu diversifiquei aqui, ó, um fundo de papel, que é o fundo da Quineia, excelente fundo imobiliário. Eu trouxe um FOF, que é um fundo de fundo, que é o BCFF, tá? Trouxe um fundo de shopping center, o VISC11. Trouxe um fundo de logística, que é o BTLG11. E trouxe um fiagro também, o maior fiagro da economia brasileira aí, que é o KNCA11, que também é do grupo Quineia, um grupo muito bom, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que o fiagro e o fundo de papel, eles têm os maiores yields, porque basicamente eles investem lá em CRIs e CRAs, né? Nada mais são do que empréstimos, tá, galera? Então, seriam créditos, né? Então, o KNCR, ele tem um rendimento yield mensal, no dia que eu gravo esse vídeo, pelo menos, né? Dada a cotação dele e dado o último rendimento dele, de 1,07% ao mês. Então, mais de 1%. E lembrando, galera, que os fundos imobiliários, até esse presente momento, são isentos de imposto de renda, tá? Lá a gente viu na renda fixa que você tinha aquele imposto lá que começa em 22,5%. Aqui eles são isentos de imposto de renda. Então, o KNCR pagaria 1,07% ao mês. O BCFF está pagando 0,76% ao mês. O VISC, ele pagou no último mês aí, nesse mês de novembro, né, 0,84% ao mês.
O BPLG11 pagou 0,76% ao mês e o KNCA 1,04%. Então, assumindo que você compraria aqui 20% de cada fundo desse, teria uma carteira bem diversificada e tal, o rendimento médio mensal dessa carteira seria de quase 0,9, tá? Seria de 0,8977. Então, quanto que você teria que investir nesses fundos para chegar nesse rendimento lá, nesse salário extra de 1.320? O investidor teria que comprar ali em cotas R$147 mil, 0,42, tá? Então, comparando lá com a renda fixa, qual que foi a primeira lá? Ele teria que acumular 175 mil, tá? Então, ele já tem que acumular 147 mil. Então, já é uma boa diferença. Mas por que desse prêmio? Porque o risco é maior, né, galera? Investir em fundos imobiliários, investir em ações, você possui um maior risco, tá? E lembrando também que, além desses rendimentos, você pode ganhar com a valorização dos papéis, tá? Então, daqui uns 2 anos, que nem eu falei, dada essa queda da taxa Selic, provavelmente aqui, principalmente os fundos, os POPs, logística e shopping, eles vão se valorizar mais, tá? Os de papéis vão ter um pouquinho menos de retorno, provavelmente, mas vão ser compensados por esses outros fundos aqui, tá? Então, com 147 mil, você já consegue uma renda ali, um salário extra de 1.320 com fundos imobiliários, tá bom, galera? E com ações, tá? Então, eu peguei também uma carteira de ações, peguei umas ações que, ao meu ver, são menos arriscadas, tirando a Petrobras, que é um pouquinho mais de risco. As outras ali é papai com mamãe, tá? Então, quais ações eu trouxe? Eu trouxe a BB Seguridade, tá? Seguros, Banco do Brasil, tá? Bancão, Taesa, que muita gente conhece como uma das melhores pagadoras de dividendos. Esse ano até que ela não pagou tanto, mas é uma empresa segura e tem bom histórico, tá? Então, Taesa ali do ramo de transmissão de energia. Itaúsa, tá? Então, muita gente não gosta de Itaúsa, acha que os dividendos são poucos, mas o dividend yield dela desse ano até que eu achei interessante, 7,53, tá? Porque tem aquela fama que ela paga os 2 centavos trimestrais e tal, mas além dos 2 centavos, ela ainda paga em um mês ou outro lá um rendimento maior. E dada a cotação dela, que é uma cotação barata, compensa. E por último, a gente tem a Petrobras, tá? Que muita gente que pode falar, pô, 24,56, isso não vai se manter. Provavelmente não mesmo. Mas eu trouxe os dados que ela está pagando hoje em dia e eu tenho ela em carteira, então eu acho para quem quer. Eu ainda acho também, eu trouxe ela também porque eu acho que em 2024 ela ainda também vai estar pagando bons dividendos. Eu acho que o preço do barril do petróleo não vai cair tanto e tal, então eu acho que ela ainda vale para 2024, beleza? Por isso que eu trouxe ela. Qual que foi o dividend yield desse ano dessas ações? A BB Seguridade pagou aí nos últimos 12 meses 10,87% de dividend yield. O Banco do Brasil 8,99%, mas eu acho que ele vai pagar mais um em dezembro aqui e vai aumentar esse dividend yield. A Taesa pagou 8,07%. A Itaúsa pagou 7,53% e a Petro pagou 24,56%, tá? Então, fazendo uma média aqui dessas ações, você teria um rendimento médio dessa carteira de 1% ao mês, tá? Então, eu coloquei o número de ações aqui que o investidor teria que ter de cada empresa dessa, tá? Para montar essa carteira, também diversificada, tá? E qual o valor que o investidor deveria acumular? Então, ele teria que acumular R$132 mil em ações, tá? Desses papéis aqui, para chegar nessa renda
de R$ 1.320, tá? Então ele consegue um salário extra. Mas lembrando que essas ações, ela, diferentemente dos fundos imobiliários, elas não pagam todos os meses, tá? A BB Seguridade paga 2 vezes ao ano, o Banco do Brasil paga umas 8 vezes ao ano, a Taesa paga umas 3 vezes ao ano, Itaúsa paga também umas 6, 8 vezes no ano, e a Petrobras também paga trimestralmente. Tá? Então, não é todo mês que você vai ter garantido que alguma ação vai pagar o dividendo. Eu até trouxe aqui uma tabela com os pagamentos. Tá? Então, por exemplo, aqui em janeiro, a única ação que pagou dividendo foi a Taesa. Lembrando também que eu só coloquei, galera, pagamentos com data com desse ano, tá? Como se o investidor tivesse comprado essas ações dia 2 de janeiro lá, tá? Porque algumas ações pagaram também esse ano, só que a data com foi o ano passado. Daí eu não quis colocar na análise aqui, tá bom? Então, em janeiro, a Taesa, o investidor teria recebido dividendos da Taesa. Em fevereiro, geralmente quem paga é a BB Seguridade, mas esse ano ela pagou em março, tá? Então, esse ano, em fevereiro, olha, o investidor não teria nenhum rendimento com dividendos, tá? Em março, teriam duas empresas que pagariam dividendos, BB Seguridade e Banco do Brasil. Em abril, a Itaúsa pagaria, em maio, a Petrobras, em junho, Petrobras e Banco do Brasil, julho, Itaúsa, em agosto entraria um bom rendimento aqui em BB Seguridade, Petro, BBAS, Taesa e Itaúsa pagariam dividendos. Setembro, Petrobras e Banco do Brasil. Outubro, Itaúsa. Novembro, Petro e BBAS. Dezembro, Petro e Taesa. E eu acredito que vai ter mais um pagamento aqui do Banco do Brasil, tá? E lembrando que já tem data com da Petrobras para agora 21 de novembro, se eu não me engano, e que dela já vai pagar em fevereiro de 2024. Então, comprando esse mês aqui, a Petrobras, você já garantiria rendimento lá para 2024, para fevereiro e para março, tá? E por acaso eu fiz a escolha dessas ações, tá? Eu nem vi que elas até preencheriam todo o ano. E então, quase todo ano aí, todos os meses do ano, você estaria garantido com algum rendimento. E como chegar nos 150 mil reais, galera? Então, é mais ou menos isso que você precisaria para ter aquele rendimento de de R$ 1.320 mensais. Então, aqui eu só fiz um cálculo em cima da taxa atual mesmo, tá? Com uma Selic de 12,25, né, os parâmetros de hoje, considerando uma aplicação rendendo 100% do CDI, tá? Se o investidor aplicasse todo mês R$ 500, o investidor levaria 158 meses, aproximadamente, 13 anos para acumular os 150 mil reais, tá? Isso investindo na renda fixa e com esses parâmetros, tá? Se o investidor conseguisse guardar, ao invés de R$ 500 por mês, conseguisse aplicar R$ 1.000 por mês, esse investidor levaria 101 meses ou 8 anos, mais ou menos, para acumular os 150 mil reais, o que traria lá aquele retorno lá de 1.320, tá? Se ele conseguir uma taxa melhor de mercado, tá? Essa taxa líquida de R de 1% ao mês, esses mesmos R$ 500 seriam atingidos em 11,6 anos, mais ou menos, tá? Ou 140 meses. E caso ele conseguisse, então já cai 2 anos ali, né, galera? E caso ele conseguisse aplicar R$ 1.000, tá? Uma taxa de 1% ao mês, ele levaria ali 93 meses ou 7,7 anos aproximadamente para acumular os 150 mil reais. Beleza? Então, hoje era isso que eu queria trazer. Se você tiver alguma dúvida aí, me manda nos comentários, tá? Como que eu cheguei nesses cálculos.
E se gostou desse vídeo, deixa o like aí e até a próxima. Obrigado.